Vamos pedir que o Senhor ele venha falar ao nosso coração. Amém? Por isso nós viemos aqui aprender mais de Ti. Nós queremos, Senhor, que através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo nos revele aquilo que é a Tua vontade para a nossa vida e que assim o Senhor possa aperfeiçoar em nós a Tua vontade. Que o Senhor, meu Deus, possa, através da Tua palavra, nos moldar, Senhor, nos refinar, assim como o fogo refina o ouro. Que nós, meu Pai, através da palavra que vem de Ti, sejamos cada vez mais aperfeiçoados para sermos ofertas agradáveis ao Senhor. Então, meu Pai, fala o nosso coração nessa noite. Eu te entrego a direção desse culto e peço que a Tua presença, meu Deus, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais e nos faça, Senhor, compreender a Tua vontade. Que o nosso coração seja, meu Pai, como um terreno pronto para receber as Tuas sementes e que a Tua palavra possa produzir grandes frutos, meu Pai, frutos dignos de honrar e glorificar o Teu nome, pois é isso que nós queremos fazer com a nossa vida. Eu entrego, meu Deus, o momento da Tua palavra nas Tuas mãos e que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. É que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Bom, a palavra do Senhor hoje ela tem um tema bem específico, né? Eu tirei essa palavra hoje, pela manhã, e Deus ele falou fortemente ao meu coração aquilo que era a vontade dele para o nosso culto dessa noite. E antes de lermos, né, aquilo que essa palavra fala, eu quero só contextualizar em que momento isso acontece. Davi, aqui ele já era rei de Israel, né? Ele já havia ali se apossado, né, no trono. E como rei, ele tinha ali, né, o seu exército. E como rei, ele vinha vencendo muitas batalhas. Mas aconteceu que em um determinado momento a presença de Deus o incomodou pela falta da arca de Deus no meio do povo. Porque antes, né, de assumir ali o trono, o povo já tinha passado por muitas coisas. E em uma dessas batalhas e das guerras que o povo passou, a arca de Deus acabou sendo levada. E ela não estava ali, né, no meio do seu povo, aonde era o seu lugar devido. E aquilo começou a incomodar ali o rei Davi. Se você quiser, você pode ler na sua casa o capítulo 13 de 1 Crônicas, que é onde fala como eles se mobilizaram, né? Aquilo começou a incomodar o coração de Davi. Ele mobilizou ali o seu exército e o povo de Israel. E então eles foram ajudar a resgatar a arca da aliança de Deus, para que durante o seu reinado, né, a arca de Deus pudesse estar no seu devido lugar, que era no meio do povo, e não perdida, né, como um despojo, como algo que o inimigo conseguiu roubar. O lugar da arca de Deus era acompanhando o povo de Deus. E há muito tempo aquilo não acontecia, porque a arca havia sido perdida, mas através, né, do rei Davi ali e daquela disposição dele de ir em busca da arca, eles conseguiram trazer a arca de volta. E ali, nesse contexto, né, a arca de Deus ela foi colocada ali de volta no meio do povo. Mas acontece que algo também incomoda Davi. Nós vamos ler aqui o capítulo 17. No versículo 1, diz assim, ó: E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: Eis que estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã respondeu a Davi: Faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. E aí o que acontece é que aquela situação começa a incomodar Davi. O fato da arca não ter um lugar fixo, né? Ali a arca ela está posta, né, no meio do povo, mas ela só tem ali uma tenda. Então a reflexão que Davi faz naquele momento é: eu como rei tenho aqui o meu palácio feito de cedro, ou seja, feito, né, com o melhor da terra, enquanto a arca que representa a presença do Senhor, a arca que pertence ao Senhor, habita em uma tenda. E aquilo ali, né, começou a incomodar Davi. E ali o profeta Natã, que era o profeta que fazia companhia a ele naquela época, responde: faça tudo o que estiver no seu coração, porque o Senhor é contigo. E de fato, o Senhor era com Davi. Mas acontece que não era aquela exatamente a vontade de Deus para aquele período. E aí a palavra continua lá no versículo 3 e fala assim, ó: Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vá e diga
diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, não será você quem edificará o templo para a minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, e em todos os lugares em que andei com o povo de Israel, por acaso pedi em algum momento a palavra através dos juízes para mim, a quem eu designei para apacentar o povo, dizendo: por que vocês não construíram a mim um templo de cedro? Então o que acontece aqui é que o profeta Natan recebe a verdadeira direção de Deus a respeito dessa causa. Aquilo ali estava incomodando o coração de Davi, e Natan prontamente respondeu, sabendo que Davi era um homem de Deus, era um homem escolhido por Deus. Ele tinha acabado de fazer o que era certo, que era trazer a arca de volta para o seu lugar, que era no meio do povo. Então, Natan acreditava que tudo aquilo que estivesse no coração de Davi era aquilo que Deus abençoaria, que Deus aprovaria, porque ele era um homem de Deus. Mas o Senhor, ele tinha algo específico, um plano específico para essa causa. Então ele ali aparece com uma direção. Deus dá uma direção para Natan, que apesar de Davi de fato ser um homem de Deus, não era a vontade dele receber um templo pelas mãos de Davi naquele momento. E mais do que a boa vontade de Davi e o interesse de cuidar e dar o melhor que ele podia para Deus, existia ali um plano de Deus que era superior ao plano da visão limitada de nós como humanos, assim como Davi. Davi só conseguia enxergar o seu presente momento, mas Deus enxerga à frente. E Deus já tinha um plano muito maior para essa causa, que era a causa da construção de um templo, onde a arca de Deus estivesse em um lugar digno para estar, digno de carregar o nome de Deus. E isso iria acontecer, mas iria acontecer no templo de Deus. Por isso é que Deus intervém e ali diz a Natan para falar com Davi, para que ele não fizesse a construção, não desse início à construção daquele templo, porque não era o templo de Deus ainda. E como Deus ele responde ali na visão, ele fala: o Senhor, desde quando o povo foi libertado do Egito, habitava no meio deles, e a arca fazia morada de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Significa que Deus já poderia ter construído um templo para si, erguido alguém para que essa obra fosse feita, caso ele quisesse antes. Mas não era ainda o tempo que Deus determinou para aquilo, e Deus estava mostrando a vontade dele, a verdadeira vontade dele, para Natan a respeito disso, para que então Davi recebesse a visão correta. E aqui a gente tem algumas lições para a nossa vida através dessa palavra, A primeira é que Davi, ele já estava nessa situação aqui, estabelecido como rei. Então ele já vivia ali, tendo o melhor palácio, a melhor comida, as melhores vestes, os melhores servos, tudo de melhor que existia na terra, o rei possuía. Tudo aquilo que era de necessidade ou de vontade, tudo aquilo que ele quisesse ter acesso, ele tinha. E mesmo estando num lugar mais alto que um homem pode estar, que era o trono, Davi foi capaz de olhar a necessidade da casa de Deus. E essa é a primeira lição que o Senhor vai falar ao nosso coração. Porque enquanto ele estava ali no seu palácio, confortável, com tudo que ele podia de melhor, ao olhar pela janela ele viu algo que o coração dele se incomodou, que era o quê? A simplicidade de uma tenda para carregar algo tão precioso que era a Arca da Aliança, aquilo que representava a presença de Deus. E é esse o primeiro ponto que Deus vai falar no nosso coração aqui. Porque final de ano, é aquela época em que as empresas começam a fazer os seus balanços, e na nossa vida a gente também faz um certo balanço, de como que foi o nosso ano, de quais são as nossas próximas metas, daquilo que a gente tem como objetivo para o final desse ano, para o início do próximo ano que está começando. Tem gente que vai se atirar na casa, tem gente que muda os móveis de lugar, tem gente que quer mudar o ano e ter uma nova atitude, quer olhar para as coisas de um jeito novo, e aí começa a fazer certas mudanças na vida física, a fim de ter essa novidade, junto com a
Porque ele já estava posto no lugar onde o melhor da terra era dele. Ele não teria por que se preocupar com outras coisas, já que ele tinha o melhor ao seu alcance. Mas para Davi, a comparação que ele faz é: eu não posso ter o melhor da terra enquanto a presença de Deus não vive o melhor que eu vivo. Era isso que incomodava o coração dele. E isso ensina para nós como nós precisamos ser zelosos com aquilo que pertence à obra de Deus. Será que esse balanço que a gente faz no final do ano para organizar nossa vida, a nossa casa, os nossos objetivos, a gente tem a possibilidade, a gente tem o espaço na nossa vida de fazer em relação à obra de Deus? Porque para aquilo que nós temos interesse, nós encontramos tempo. Mas infelizmente, para cuidar da obra e para fazer com que as coisas de Deus sejam cuidadas com zelo, muitas vezes nos falta esse tempo. E Deus nos chama a atenção para isso. Nós, como homens e mulheres de Deus, não podemos ter o nosso coração tranquilos, não podemos ter o nosso coração em paz, se a nossa vida tem total abastança e a casa de Deus perece. Porque se nós temos o melhor da terra que vem de Deus, não podemos permitir que Deus não receba o nosso melhor. Dentro do coração de Davi era isso que o incomodava. E dentro do nosso coração é isso que precisamos incomodar. Tanto em relação à obra de Deus física, que tem necessidades e que precisa de mãos para serem feitas, quanto em relação ao nosso coração. Porque nós não podemos querer arrumar toda a nossa vida e tudo que está à nossa volta e querer preparar toda a nossa casa, o nosso guarda-roupa, a nossa mentalidade para um novo ano, se o nosso coração não estiver limpo e pronto para ser a morada de Deus, que é quem vai abençoar o teu ano, que é quem vai direcionar os seus novos planos. Nós não podemos deixar que o zelo do Senhor nos consuma, porque o Senhor, Ele é cuidadoso em relação àquilo que faz parte da obra. Deus não quer a nossa oferta de maneira relaxada, ou a nossa oferta segundo a nossa própria vontade. O Senhor, Ele tem padrões de excelência para que nós possamos seguir. Porque a partir do momento em que nós decidimos fazer a obra de Deus, nós precisamos nos enquadrar naquilo que é aceitável para Ele. E esse é o segundo ponto dessa história. É claro que Davi aqui era um homem de Deus e tinha a direção do Senhor para tudo que ele fizesse. E a disposição de cuidar da casa de Deus era algo que Deus aprovava. Mas, por não conhecer os planos futuros de Deus, o Senhor ali, através do profeta Natan, trouxe o quê? A direção. A direção para que, pela boa intenção, ele fizesse a coisa errada. Então, ter disposição é aquilo que nós precisamos ter para perceber as necessidades que a obra de Deus tem. Mas a segunda coisa, além da disposição, nós precisamos ter direção. É preciso que haja na nossa vida a direção de Deus naquilo que nós estamos dispostos a fazer. Porque disposição sem direção só faz com que a gente gaste a nossa energia, o nosso tempo, os nossos recursos para oferecer uma oferta que não será agradável ao Senhor. Imagina se Davi tivesse começado uma construção sem sequer perceber que aquilo não era a vontade de Deus. Seria uma oferta inútil. Seria uma oferta segundo aquilo que ele queria, não segundo aquilo que o Senhor desejava. E aí Deus vem através dessa visão dizer o quê? Calma. Eu terei o meu tempo, no tempo certo, e não vai ser pelas tuas mãos que essa construção vai ser feita. O Senhor, ele tinha um plano muito maior por trás de tudo aquilo, que envolvia também a vida e a forma de Deus de honrar Davi, e a gente vai ver isso mais pra frente. Mas na nossa vida nós precisamos trazer essa lição, que primeiro nós precisamos ter disposição para não só cuidar dos nossos interesses, mas para manter a excelência da nossa oferta na obra e na nossa vida com Deus, porque é isso que Ele espera de nós. E depois de ter disposição, a gente precisa buscar a direção, porque a disposição sem a direção não vai oferecer uma oferta que é a forma como Deus quer. E ter a direção é muito desafiador, porque
Nem sempre aquilo que nós entendemos como a melhor oferta é aquilo que Deus vai receber como a nossa melhor oferta. E aí entra no nosso coração a disposição de realmente fazer a vontade de Deus ou de querer insistir com a nossa própria vontade. Porque Davi tinha ali o interesse em cuidar das coisas de Deus. Mas essa disposição agora seria filtrada por uma direção, para que ele não gastasse os recursos com aquilo que Deus não queria. E na nossa vida é da mesma forma. Nós não podemos simplesmente decidir aquilo que nós iremos entregar a Deus como oferta sem se dar o trabalho de entender se é aquilo que o Senhor deseja. A oferta agradável a Deus não é agradável segundo ao que nós queremos oferecer. É agradável segundo aquilo que Ele quer que a gente entregue. Quando eu estava pensando sobre isso, sobre a direção, eu me lembrei da história de Caim e Abel. Ambos ofertaram a Deus, não é mesmo? Ambos fizeram ali as suas ofertas. Um à sua maneira e o outro conforme a vontade de Deus. Porque quando Caim deu ali aquilo que ele queria dar, Abel foi fiel em cumprir a sua oferta, sendo a sua primícia. Porque o Senhor ali estabeleceu uma regra de excelência para a oferta. Não era qualquer oferta, precisava ser a primícia. E quando Caim fez a oferta segundo a vontade dele, Deus aceitou? Não. E nós precisamos ter a compreensão na nossa vida de que nem sempre aquilo que nós queremos dar é o que Deus quer receber. Por isso nós precisamos de direção. Senão a gente ainda cai no erro de achar que nós estamos fazendo muito para Deus, que nós estamos entregando muito para Deus, quando na verdade não é aquilo que Ele quer. Então, na verdade, o que a gente tem é recurso e tempo perdido. Não é segundo a nossa vontade. A melhor oferta para Deus é segundo aquilo que Ele achar melhor. Nós nunca podemos deixar de considerar que a nossa visão como homens, ela é limitada. Deus é quem conhece o futuro. E a direção de Deus ela é importante porque Ele sabe quais são os próximos passos. Então, ninguém melhor para nos dar a direção senão Deus que conhece o amanhã e não nós. Por isso que nós não podemos ter a prepotência de achar no nosso coração que nós sabemos o que Deus quer receber de nós. Que a gente possa permitir que Deus ele fale ao nosso coração e que a gente receba com obediência a vontade dele para entregar a melhor oferta. Esse ano ele foi especialmente desafiador na minha vida pessoal, para que Deus pudesse tratar isso comigo, no meu coração. Que a minha melhor oferta não era aquilo que eu queria dar, era aquilo que Deus estava disposto a receber. E isso muitas vezes gera um conflito no nosso coração, porque a boa intenção de Davi aqui existia. E se ele tivesse insistido em ficar um tempo, ele estaria fazendo algo que Deus não ia receber com boa intenção no coração. E quando nós aceitamos a direção de Deus, nós aceitamos o desafio de obedecê-lo, acima da nossa vontade, acima daquilo que nós julgamos que vai ser bom ou não, para fazer prevalecer sobre nossa vida a vontade do Senhor. Então, essa palavra ela nos direciona para isso, sabe? Para que a gente tenha sim a disposição de sempre cuidar do Senhor, da casa de Deus, dos interesses de Deus, de fazer com que a obra do Senhor e aquilo que é interesse dele seja a nossa prioridade, não importa qual seja a nossa correria, não importa quais sejam as nossas condições. Talvez se a gente estivesse falando aqui de um Davi ainda pastor de ovelhas, ainda menino, ainda necessitado, ele seria ali a pessoa disposta a fazer o melhor para Deus. Por quê? Porque ele ainda precisava do favor. Mas entenda, nessa altura do campeonato ele já era rei, ele já tinha conquistado tudo, mas dentro do coração dele o amor e o zelo pela obra de Deus não se apagaram. E a gente tem que tomar cuidado para que nós não venhamos a cometer esse erro, sabe? De buscar a Deus, de fazer com que aquilo que é do interesse de Deus seja do nosso interesse só enquanto nós precisamos. Porque o nome disso não é oferta, o nome disso é barganha. Quando você quer dar o seu melhor para Deus só enquanto você precisa do favor que vem dele,
Deus vê a verdadeira intenção do seu coração em barganhar e não em ofertar. E aí diz: Senhor, eu te dou aqui o meu melhor para que o Senhor me favoreça. E aí quando você chega no lugar de favorecimento, você não tem mais tempo para Deus e para aquilo que era o interesse dele, como você tinha quando necessitava, sabe? E isso é uma coisa que nós precisamos ter o cuidado de viver na direção do Senhor. Porque Davi aqui, ele mostra a essência dele. Porque já como rei, como alguém que já não tinha mais fisicamente ali necessidades, né, favores que ele queria exigir de Deus, ainda assim cuidar das coisas de Deus era algo que era importante para ele. E cuidar das coisas de Deus, daquilo que é do interesse de Deus na nossa vida, nunca pode deixar de ser algo importante para nós. Porque se isso acontecer, a nossa vida acaba. Porque de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É isso que a palavra diz. A palavra nos ensina que não importa o quão longe nós podemos chegar, não importa o quanto a bênção de Deus nos faça crescer, sempre no nosso coração precisa haver o espaço para aquilo que é do interesse de Deus. Porque o Senhor, Ele nos chamou para ter essa intimidade com Ele, para fazer dos interesses dEle os nossos interesses. E não apenas dar uma vida de negociação. Ó Senhor, quando eu quiser uma bênção em determinada área, eu vou te oferecer tanto tempo da minha semana. E aí, se essa semana eu não estiver precisando de nada, eu não vou entregar nada. Isso não é relacionamento. Isso é troca. E Deus não negocia a excelência das ofertas que Ele quer receber. Por isso, o nosso relacionamento com Deus não pode ser pelo interesse, e sim pela obediência de compreender o que Deus quer e como Ele quer, para que assim a gente possa focar e conseguir gastar os nossos recursos da maneira certa, sabe? Quanto menos a gente busca a direção de Deus na nossa vida, mais tempo nós perdemos rodando, batendo em portas, buscando caminhos que não nos aproximam de Deus. Então, antes de fazer qualquer coisa, que a gente tenha a direção do Senhor para fazê-la, ou para não fazê-la, porque nesse caso Deus aprovou a disposição do coração de Davi, mas Deus disse: não faça. E não fazer naquele momento era uma direção também, porque ele precisava ser obediente ali para permitir que o plano de Deus se desenvolvesse com o passar do tempo. E nós precisamos fazer isso na nossa vida. E Davi, ele, depois de aprender a fazer as coisas conforme a direção de Deus, ele ainda recebeu o melhor de Deus para ele, porque Deus é tão maravilhoso, que Ele ainda se importa com aquilo que está no nosso coração, que Deus ainda se importa em honrar as pessoas que buscam a Ele. Não existe nada na nossa vida que nós podemos fazer para comprar o favor de Deus. Davi reconhecia isso, que tudo que ele vivia era puramente a misericórdia e a bondade de Deus ali, fazendo tantas maravilhas. E a gente é capaz de reconhecer isso na nossa vida. Tantas misericórdias do Senhor, tanta bondade nos acompanhando, nos abrindo portas, nos fazendo viver mais do que aquilo que nós imaginamos. E o caminho da obediência é o que faz com que o Senhor, mesmo sem nenhuma obrigação, o Senhor, Ele não deve nada a ninguém. Quem é o homem para considerar no seu coração que Deus deve algo, sabe? E o Senhor ainda assim escolhe nos amar e nos abençoar. E foi isso que Ele fez com Davi. Porque além de receber para si um templo da forma como Ele queria, sendo a melhor oferta, sendo digno de honrar e glorificar o nome dele, o Senhor ainda, através da construção desse templo, iria honrar e abençoar a vida de Davi, do homem que era obediente à direção dele. Porque essa palavra continua dizendo, né? Enquanto Deus ali revelava a vontade dele para Natan, ele diz assim, ó:
Agora, no versículo 7, diga ao seu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei das pastagens e de trabalhar andando atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive contigo por onde quer que andastes, e eliminei todos os teus inimigos diante de ti. E agora engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo e plantarei para que habite no lugar onde jamais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade os afligirão novamente, como no passado. Desde os dias em que eu mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, subjugarei todos os vossos inimigos. E aqui vem a parte mais forte, porque diz assim, também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Olha isso. Enquanto a intenção do coração de Davi era fazer uma casa para Deus, o Senhor tinha um plano lá na frente que era tão grande que era Deus quem estava preparando uma casa para ele. E aqui, essa casa, não é fisicamente falando, porque como nós sabemos, ele já era rei, ele já tinha ali o seu palácio, as suas posses e tudo aquilo que o homem de melhor pode ter nessa terra. Mas agora Deus está falando da dinastia, daquilo que Deus faria após Davi. Porque Deus fala que ele teria um nome tão grande, uma grandeza de honra na sua vida, que só os grandes homens têm. E aí quando Deus fala da casa, o Senhor aqui ele explica, no decorrer dessa passagem, que o Senhor levantará a Davi uma dinastia de honra. E através das mãos do seu filho, um templo e uma casa para Deus seria construída. E através de honrar ali as gerações de Davi, de construir ali os nomes das pessoas que viriam a dar continuidade ao nome de Davi, o Senhor não só honraria ele enquanto estivesse vivo, mas manteria o nome do homem segundo o coração de Deus sendo honrado com o passar do tempo. Olha como era muito maior, olha como era grandiosa a promessa de Deus sobre a vida de Davi. Enquanto ele pensava ali só no seu presente momento e no interesse do coração dele de preparar algo para Deus, Deus já tinha preparado e já tinha sonhado com algo muito maior e muito melhor para o futuro dele, que nem ele sabia, mas ele viveria. E quem ouvisse, reconheceria que só Deus poderia fazer isso. E foi assim com Davi, em um reinado grandioso, e foi assim posteriormente, quando o Senhor ele honrou o seu filho Salomão, e o fez mais rico, mais sábio, mais conhecido, e através de honrar ali o seu filho, o Senhor também cumpriu esta promessa, a promessa de abençoar as gerações de Davi e de fazê-lo ainda maior do que ele poderia vir sozinho se tornar. E quando Deus ele mostra, uma promessa tão maravilhosa para Davi, o que o Senhor ele nos ensina para a nossa vida é que não existe nada que nós queremos construir ou alcançar com as nossas próprias mãos que Deus não possa fazer infinitamente mais. Porque enquanto Davi, apesar de ter uma boa intenção, era um homem limitado, nós temos acesso a um Deus infinito em poder. O Senhor ele é infinitamente poderoso para fazer qualquer coisa na nossa vida, e para transformar, e para fazer crescer, e para abençoar, seja qual for o plano dele para nós. E o que nós precisamos, enquanto homens, enquanto limitados, é fazer a escolha de se manter obediente àquilo que é a vontade do Senhor. Porque se Davi ali talvez recebesse essa promessa e quisesse antecipar as coisas, e quisesse dar uma ajudinha para a promessa de Deus começar a se cumprir, ele iria estragar um plano perfeito. Porque Deus já tinha um plano perfeito.
tempo, mas que seria muito mais excelente. E é isso que nós precisamos ver na nossa vida. Nós não precisamos dar ajudinhas para Deus. Aquilo que o Senhor tem como propósito na nossa vida, como promessa na nossa vida, seja em qual for a área, não precisa da nossa ajudinha, precisa da nossa fé, de acreditar antes de acontecer, de acreditar, de confiar no propósito dele antes que os nossos olhos possam ver. Porque quando nós temos fé, nós somos capazes de andar pelo caminho da obediência até que a promessa seja uma realidade. E nesse caminho aqui, o que a gente precisa não é tentar fazer com as nossas próprias mãos aquilo que é trabalho de Deus. O que a gente precisa é ocupar as nossas mãos com aquilo que só nós podemos fazer na nossa vida, que é escolher andar no caminho certo, que é escolher viver o propósito de Deus na nossa vida, que é fazer as renúncias que precisam ser feitas para que haja espaço no nosso coração para que Deus cumpra a promessa dele. Ainda falando de mudanças, a gente falava sobre isso ontem lá em casa. Minha mãe estava organizando o guarda-roupa dela, e aí a meta de ontem, só de ontem, era arrumar o guarda-roupa dela. E ela falou, preciso arrumar meu guarda-roupa, e aí a gente fez lá uma força-tarefa para ajudar, até porque a bagunça não era pouco, né? E aí, enquanto a gente fazia aquilo, Deus foi falando no meu coração que é exatamente isso que a gente precisa fazer na nossa vida espiritual. Talvez você colocou a sua vida tentando dar uma ajudinha para Deus, ou colocando as suas mãos no plano que era dele, numa bagunça. Porque se o guarda-roupa é seu, adivinha quem bagunçou? Você. E às vezes na nossa vida a gente tenta responsabilizar quem está de fora pela bagunça que é nossa. Sua vida, sua responsabilidade. Mas Deus ainda é tão bom que quando nós decidimos arrumar a bagunça, Deus pode colocar pessoas ao nosso lado para ir lá e falar, não, né, vai dar nosso trabalho sozinho. Essas pessoas vão te ajudar em fé, na oração, no propósito, na palavra. Você não precisa caminhar sozinho. Está disposto a arrumar a bagunça que a sua vida virou? Deus te dá aqui, irmãos, pessoas para segurar nas suas mãos, para que você tenha forças de fazer o que precisa ser feito. A dona do guarda-roupa era minha mãe. Nós estávamos o quê? Auxiliando. Mas no final, quando acabou, eu estava tão cansada quanto a dona. Por quê? Porque organizar as coisas e arrumar dá trabalho. Mas uma coisa não ia acontecer. Era a disposição de quem estava em casa de arrumar a bagunça se ela não quisesse. Deus coloca assim pessoas no nosso caminho para nos ajudar a colocar as coisas no lugar, desde que você queira, desde que a gente queira. E se nós quisermos, o Senhor ele coloca as pessoas certas no nosso caminho. O Senhor ele fala através da palavra, nos dando a direção, nos mostra a clareza do plano dele para que a gente possa ter força de fazer o que é difícil. A renúncia que precisa ser feita, a limpeza que precisa ser feita, a organização das prioridades para que ele volte ao lugar dele, que é o primeiro. O Senhor ele pode te direcionar para tudo isso, desde que você seja interessado em arrumar a sua vida, em colocar a sua casa em ordem, em fazer com que a sua vida seja como um guarda-roupa arrumado, como um guarda-roupa que tem espaço para as roupas novas, como um guarda-roupa que tem espaço para a organização, para um novo tempo. Imagina que a nossa vida, sendo uma bagunça, não tem a possibilidade nem de nós mesmos enxergarmos algo positivo e nem de Deus fazer algo, porque não tem espaço para caber o que vem de Deus se nós não removermos aquilo que ocupa o espaço dele. E isso tem que ser uma manutenção frequente, porque os dias passam e a gente precisa tirar os sentimentos que não agradam a Deus, as falhas, os erros que como humanos nós cometemos, porque a gente sabe que ninguém é perfeito, que é desafiador
pensar se existe espaço na sua vida para Deus agir? Talvez você sonha com a forma como Deus vai te surpreender, cumprindo as promessas dele na sua vida, e aí quando Deus olha, ele até tem interesse de fazer, mas não cabe mais nada. Só tem o que é seu no seu coração, só tem colheita das coisas que você fez errado, sem a direção de Deus. Abra espaço para Deus agir na sua vida. Nós precisamos abrir espaço para ter clareza do nosso propósito. Deus não vai te dar direção no meio da bagunça. E Ele ainda é tão bom que Ele nos dá a chance de enxergar aquilo que a gente precisa mudar. Se a gente pedir e falar, Senhor, eu estou disposto a organizar a minha vida, a arrumar essa bagunça, então me mostra o que precisa, e o Senhor Ele vai mostrando, o Senhor Ele vai ensinando, e com o passar do tempo, o Senhor Ele vai nos moldando para que a gente possa se tornar uma oferta agradável. E é isso que nós precisamos viver na nossa vida, sabe? Que mais do que qualquer planejamento para o seu futuro, para o seu próximo ano, para os seus próximos passos, que o seu principal projeto de vida seja estar apto para que o propósito de Deus se cumpra. Porque quando nós fazemos isso, nós temos a possibilidade de virar, de sermos transformados na oferta que Deus Ele aceita, na oferta que é agradável ao Senhor. Nós acabamos de louvar aqui que esconderemos a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ele, para que a nossa vida seja uma oferta agradável. Mas tem uma parte dessa música que é uma das que eu mais sou ministrada, porque ele fala assim: assim como o fogo refina o ouro, venha a tua obra em mim completar. Olha como isso é forte, porque não é romântico. Sabe o que o fogo faz quando refina o ouro? Queima. Porque é o fogo quem consome as impurezas que impedem o ouro de brilhar. A nossa vida é como uma pedra preciosa que precisa ser purificada pelo fogo santo do Senhor. A nossa vida precisa estar em condições de brilhar, de reluzir com o valor que o Senhor viu em nós. Mas para que isso aconteça, não pode ter mais sujeira. Para que isso aconteça, não pode ter mais do mesmo. Não pode ter mais daquilo que a gente acha que é bom e Deus não recebe. Então que a gente venha pensar sobre isso, sabe? Abrir o nosso coração para que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, possa se cumprir sobre nós. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós aqui. E quanto mais rápido nós estivermos dispostos a fazer o que precisa ser feito, mais rápido nós vamos estar aptos para viver a excelência dessa boa vontade de Deus. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, significa que Ele não é alheio àquilo que é um sonho, um desejo do teu coração. Significa que quando nós entendemos isso e queremos fazer as renúncias necessárias, Deus Ele não só realiza o que o nosso coração deseja, Deus Ele faz com que a gente viva um propósito que às vezes é muito maior do que o nosso sonho pequenininho, que às vezes é muito mais grandioso do que aquilo que os nossos olhos, do que a nossa mente podia desejar, podia querer alcançar, sabe? Eu quero finalizar essa palavra com um versículo que Deus Ele sempre fala muito no meu coração, e foi justamente a confirmação dessa palavra de hoje, para que Deus mostrasse que era realmente sobre isso que Ele queria dizer. A palavra, lá em Filipenses 4:19, diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Essa palavra é maravilhosa, porque é uma palavra que nos dá a esperança de que não existe nada na nossa vida que seja uma necessidade que Deus não seja poderoso para suprir. Se nós fizermos o voto de estar nele
e permitir que Ele esteja em nós, o Senhor, Ele é infinito em riquezas. E quando eu falo em riquezas, eu não estou falando só financeiramente falando. O Senhor, Ele é infinito em riquezas até espirituais para derramar sobre a nossa vida. O Senhor, Ele é rico em alegria para o coração que está triste. O Senhor, Ele é rico em prosperidade, que significa o quê? Felicidade, mais do que qualquer dinheiro que a gente possa alcançar. O Senhor é rico em paz para todo o coração angustiado. Não existe nada que o ser humano precise que Deus não tem. O Senhor, Ele é poderoso para nos fazer viver o melhor dessa terra, a melhor vida que nós poderíamos viver, segundo a riqueza dele. Então que a gente possa abrir espaço na nossa vida, com disposição, com obediência, com fé, para que Deus Ele possa guiar os nossos passos e para que essa promessa seja a realidade da nossa vida. E aí você vai olhar para trás e vai pensar: eu tinha falta de paz na minha casa, e segundo a riqueza de Cristo eu vivo isso hoje. Eu tinha falta de comida na minha mesa, e o Senhor proveu isso para mim hoje. Eu tinha falta de paz para dormir, uma noite de sono, sem as preocupações da minha mente, e o Senhor, segundo a sua riqueza, proveu isso a mim. Se você for sincero no seu coração e apresentar ao Senhor quais são as suas necessidades, disposto a viver o que é dele, o Senhor é capaz de te suprir. Talvez você veio aqui hoje ouvir a palavra de Deus com o seu coração em falta de algo, e Deus Ele diz que segundo a riqueza dele Ele pode te dar, se você quiser receber, se você estiver disposto a colocar a sua vida no altar, para cuidar daquilo que são as coisas de Deus e permitir que Ele cuide de você. Nós precisamos permitir que o Senhor cuide de nós. Nós precisamos abrir o espaço necessário para que o propósito dele se cumpra. E se nós juntarmos aqui a vontade de Deus com a nossa disposição, o resultado vai ser o melhor possível. Amém?